Olá, quarta-feira, 28 de setembro de 2022. Eu sou Ingrid Bart e este é o Câmara Rio Notícias, segunda edição, que hoje tem os seguintes destaques. Vereadores aprovam um projeto que pode obrigar as instituições financeiras a ter um intérprete de Libras durante o período de atendimento ao público. A Prefeitura do Rio abre processo para anular o contrato de concessão da linha amarela por superfaturamento. E uma exposição no Museu da Imagem e do Som mostra alguns dos grandes momentos do rádio brasileiro, que este mês completou 100 anos. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa esta edição falando da sessão extraordinária desta quarta-feira na Câmara do Rio. Projetos foram aprovados em primeira e segunda discussões. E entre as propostas votadas está a que prevê que os bancos disponibilizem um intérprete de Libras nas agências durante o período de atendimento ao público. A repórter Simone Braga acompanhou a sessão. Os vereadores votaram 2 projetos em segunda discussão, o que trata sobre o Quarteirão Cultural Eduardo Galotti. A proposta inclui no Quarteirão Cultural o trecho da Rua do Ouvidor entre as ruas 1º de Março e a do Mercado, e o que prevê a presença de um profissional de Libras para atendimento ao público nas agências bancárias. A gente vê o sofrimento que são dessas pessoas deficientes para ter comunicação com qualquer membro que trabalhe, qualquer servidor, qualquer pessoa que vai atender esse povo que necessita do atendimento em Libras. O que os banqueiros faturam durante horas e minutos não vai fazer a mínima diferença atender a uma classe tão necessitada. Entre os projetos aprovados em primeira discussão estão os que incluem o dia do aniversário dos bairros de Paciência, Cosmo e Maracanã no calendário oficial da cidade, o que trata da criação do selo Bar e Restaurante Amigo dos Animais e o que dá o nome de Rua Anice da Silveira ao trecho na Rua Bernardo, no bairro de Engenho de Dentro. Nomear uma cidade naquela região onde tinha ali, onde hoje é o Instituto Muniz da Silveira, como uma rua, né, um pedaço daquela rua como Muniz da Silveira, é dizer isso, né? A gente precisa continuar o tempo todo lutando para que o manicômio não exista mais, para que as pessoas não sejam trancafiadas, para que as pessoas sejam recuperadas e se recuperem na sua dignidade integral. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei que cria programa de capacitação anual de profissionais para cuidar da saúde integral de mulheres LGBTQIA+, em toda a rede de saúde municipal, e o que inclui o evento Primavera dos Livros no calendário oficial da cidade. Durante a sessão, também foi aprovado em primeira discussão o projeto de lei que declara como de especial interesse social, para fins de urbanização e regularização, o loteamento denominado Santa Veridiana, situado no bairro de Santa Cruz. A proposta visa dar condições de qualidade de vida para os moradores. Outros projetos aprovados em primeira discussão foram o que dá o nome de Rua Elza Soares, a atual Rua D, no bairro de Padre Miguel, e o que inclui na Lei 5.242 de 2011, a Indefesos, Associação de Proteção Animal como de utilidade pública. Se eles pararem de fazer esse trabalho, é um caos na cidade do Rio de Janeiro. O poder público não tem condições, não tem corpo, não tem condição financeira, não tem estrutura para dar assistência a esses animais. E novas leis aprovadas na Câmara Municipal foram sancionadas pelo prefeito Eduardo Paes e publicadas no Diário Oficial. O repórter Lucas Madureira tem os detalhes. Estão na lista de leis sancionadas a que torna obrigatória a exibição de vídeos educativos antidrogas na abertura de shows e eventos culturais no Rio de Janeiro. A que concede a isenção ou redução da alíquota do ISSQN, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, para atividades dentro do Distrito Criativo. A que inclui a cidade de Verón, na República Dominicana, como cidade irmã da capital fluminense. A que acrescenta o Dia da Agricultura Familiar no calendário oficial do Rio de Janeiro. A que determina a obrigatoriedade de clínicas e hospitais veterinários privados a exibirem a tabela de preços nos serviços prestados. E ainda a que dá o nome de professora Maria Célia Leitão Jacobo a uma praça do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio. O prefeito do Rio acredita que com uma nova concessionária, o preço do pedágio da linha amarela pode diminuir.
Eduardo Paes abriu um processo administrativo para anular o contrato de concessão da prefeitura com a Lanza. O despacho do prefeito Eduardo Paes foi publicado hoje no Diário Oficial do município. Ele pretende encerrar o atual contrato em dezembro desse ano, sem pagamento de indenização à concessionária, e lançar um novo edital de concessão. O prefeito alega como motivo o superfaturamento de obras que teria sido constatado depois de uma perícia determinada pelo Supremo Tribunal Federal. Segundo o prefeito, o superfaturamento se refere a obras realizadas na Via Expressa a partir de 2010. Com isso, o aditivo, que prolonga o contrato por mais 15 anos entre a Prefeitura e a Lanza, estaria nulo. Este é o argumento que a Prefeitura vai usar na Justiça para encerrar a concessão em dezembro deste ano. A Prefeitura acredita que com uma nova concessionária, o preço do pedágio pode diminuir. Nós entendemos que há uma nulidade nesse aditivo. Isso faria com que a linha amarela ela voltasse para as mãos da Prefeitura aí ao final desse ano. Se isso acontecer de fato, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma nova concessão, mas aí com um pedágio muito mais barato. Está muito caro o pedágio, o serviço está muito ruim, aquele engarrafamento no pedágio, né, para que a gente possa ter um serviço adequado. A polêmica envolvendo a linha amarela é antiga. Em 2018, o então prefeito Marcelo Crivella tentou suspender um aumento da tarifa, acusando a concessionária de superfaturamento das obras. Mas a Justiça cancelou a decisão. Desta época, até setembro de 2020, a disputa judicial levou à suspensão da cobrança do pedágio por algumas vezes, até que o Supremo Tribunal Federal bateu o martelo e impediu novas suspensões na cobrança do pedágio. A imagem que marcou essa briga na Justiça aconteceu no dia 27 de outubro de 2019, quando o então prefeito Marcelo Crivella autorizou a destruição de cancelas da Praça do Pedágio depois que a Prefeitura rompeu o contrato com a concessionária de forma unilateral. O contrato da linha amarela com a concessionária Lanza também foi alvo de uma CPI na Câmara Municipal do Rio, encerrada em outubro de 2019. O relatório final apontou um desequilíbrio financeiro de 1 bilhão e 600 milhões de reais no contrato, ou seja, teria havido um lucro indevido da concessionária nesse valor. Segundo a CPI, o montante se referia ao pedágio pago pelos usuários. A Comissão Parlamentar de Inquérito sugeriu a criação de um novo aditivo para diminuir a tarifa. A gente não é contra a concessão, a gente respeita o direito de concessionários, mas principalmente se preocupa com o usuário da linha amarela. Então a gente quer reduzir o preço, mas vamos fazer isso de uma forma que a Justiça amanhã não venha anule, como aconteceu no passado recente, que ficaram sem cobrar até a eleição, acabou a eleição, a Justiça determinou que voltasse a ser cobrado. Em nota, a Lanza informou que desconhece qualquer processo administrativo que tenha como objetivo a nulidade do contrato ou aditivo. A empresa disse ainda que não existe fundamento legal para anular a concessão. A nota afirma ainda que a Lanza vem cumprindo regularmente o contrato e acredita que todos os seus termos serão respeitados. E a Prefeitura do Rio inaugurou o primeiro espaço da juventude. A unidade é a primeira de uma série de outras 6 que serão implantadas na cidade. O equipamento vai oferecer cursos gratuitos para formação e capacitação voltados para as tecnologias da indústria 4.0. O primeiro espaço da juventude foi instalado em um container no bairro do Estácio. O projeto, que faz parte do programa Emprega Juve da Prefeitura através da Secretaria Especial da Juventude, vai formar jovens de 15 a 29 anos e conectar os processos industriais por meio da computação em nuvem, da inteligência artificial e da robótica. Os alunos terão formações em profissões como operador de drone, operador de impressora 3D, designer de games e diversas outras capacitações para o mercado tecnológico. É um espaço de baixo custo de implementação e alta capacidade de impacto, em especial na vida dos jovens de favelas e periferias, que a gente precisa dar uma perspectiva de vida. Amanhã serão abertas 150 vagas para o curso de Jogos Digitais. Serão 20 horas de aula ao longo de 10 dias. As inscrições poderão ser feitas a partir dessa quinta-feira através das redes sociais da Secretaria da Juventude. A Guarda Municipal vai atuar com 730 agentes em apoio ao Tribunal Regional Eleitoral nas eleições no próximo domingo. A Polícia Militar também anunciou um esquema especial de segurança.
Vão ser 16 mil policiais espalhados em todo o estado. Eles vão atuar no patrulhamento das vias públicas, nos mais de 4.800 locais de votação, na escolta das urnas e na sede do Tribunal Regional Eleitoral. Veículos blindados serão utilizados e 4 aeronaves estarão sobrevoando e gerando imagens em tempo real para o Centro Integrado de Comando e Controle da Polícia Militar. E você vai ver no próximo bloco, uma exposição no Museu da Imagem e do Som leva o público a uma viagem pelos momentos de ouro do rádio brasileiro. Solenidade esta manhã no Legislativo Carioca. Foram entregues moções de congratulações e uma medalha Chiquinha Gonzaga, com decoração destinada a personalidades femininas que se destacam em prol das causas humanitárias, artísticas e culturais. A Câmara Municipal homenageou com a medalha de reconhecimento Chiquinha Gonzaga a diretora e professora do Colégio de Aplicação Paulo Gissoni e idealizadora e fundadora do projeto Grupo Dançar Castelo Branco, Daniela Marcondes. O projeto, desenvolvido há mais de 3 décadas, tem como objetivo incentivar jovens talentos da dança através de bolsas de estudos. Durante todos esses anos, cerca de 1.000 jovens passaram pelo projeto. O Grupo Dançar Castelo Branco já se apresentou em vários festivais dentro e fora do país. Eu fiquei tão emocionada porque eu não me achava capaz de ser reconhecida dessa maneira. Então, eu agradeço muito a ele, agradeço a todas as pessoas que eu passei pela vida, a minha mãe, que acreditou, né, a professora Vera Gissoni, que foi a grande incentivadora disso. Então, acho que é de grande valia e de grande reconhecimento. Eu acho que a medalha Chiquinha Gonzaga tem muito a ver com essa grande pessoa, referência no mundo da dança, que é a Daniela Marcondes, que é pessoa que descobre diversos talentos, né, tanto nas crianças quanto nos adultos, fazendo a nossa cultura sobressair cada vez mais a nossa cidade. Ainda durante a solenidade, o parlamentar Felipe Boró fez a entrega de moções de congratulações a pessoas de diversos segmentos com relevantes serviços prestados à sociedade. Senhor Inspetor da Polícia Civil, Alessandro Dutra dos Santos. Associação Brasileira de Síndrome de Rett. Júlio César de Oliveira. E vai até o dia 4 de outubro no Museu da Imagem e do Som, uma exposição que celebra os 100 anos do rádio no Brasil. A mostra Pelas Ondas do Rádio traz de volta momentos que marcaram a história do país e do mundo. Foi no início da década de 20, no período em que o país passava por um processo de modernização, que o rádio surgiu. Com ele, começou o processo de democratização da informação que se mistura com a história do Brasil. A primeira transmissão aconteceu no dia 7 de setembro de 1922, data em que se comemora a independência do Brasil. Ao longo do tempo, o rádio não perdeu sua importância, se reinventou e soube tirar proveito da revolução tecnológica provocada pela internet. Hoje, o rádio também pode ser ouvido no celular, nos computadores de mesa e tablets. Esta história secular está numa exposição do Museu da Imagem e do Som no centro do Rio. Pelas Ondas do Rádio, mostra alguns dos grandes momentos do veículo que mobilizava multidões em todo o país, principalmente antes da chegada da televisão. Era o tempo das radionovelas, das cantoras e cantores que tinham grandes torcidas e uma gigantesca rivalidade. Quero morrer no carnaval, na Avenida Central. Onde ela mora, o sol tem mais claridade. A mostra foi dividida em 4 momentos marcantes para a implementação do rádio e, consecutivamente, das rádios no Brasil. A
Amigo ouvintes, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. São momentos como as transmissões de conflitos, a Revolução Constitucionalista de 1932. O entretenimento também ganhou peso com os programas de calouros. Outro ponto alto passaram a ser as transmissões esportivas, com destaque para as transmissões das partidas de futebol. Volta para a área, atenção, ajeitando o peito Pelé, pintou o adversário, vai marcar, atirou! Há 66 anos, fazendo rádio, José Carlos Araújo se destaca como um dos maiores narradores esportivos da história do rádio brasileiro. Com estilo inovador, revolucionou as transmissões e influencia até hoje as novas gerações de narradores. Bateu o Zico pelo alto, a bola vem caindo para o tumulto, subiu o Rodinelli, cabeceou, entrou! Gol! Eu tinha 10 anos e se falava, a televisão começou com os profissionais do rádio, principalmente da Rádio Nacional, que era a grande rádio do Brasil naquela ocasião, e diziam assim, acabou o rádio. E o rádio se reinventou. Quando veio a internet, se falou a mesma coisa. O rádio vai mudar, vai acabar, porque a internet tem uma velocidade. Sim, o rádio não acabou. Hoje é a interatividade permanente. Se eu estou transmitindo um jogo de futebol, tem um ouvinte que está com o aplicativo lá em Portugal. Tem um grupo que se reúne em Modim, em Israel. 2h30 da manhã, os caras estão ouvindo o Flamengo transmitido por mim em jogos noturnos. Então, tem motorista de táxi em Nova York com aplicativo no rádio do carro, ele dirigindo brasileiro e ouvindo futebol comigo. Então, é um universo incalculável. Toda essa história só foi possível ser resgatada a partir de documentos, fotos, itens e outros registros que fazem parte do acervo do Museu da Imagem e do Som. Personalidades como Roquete Pinto, um dos fundadores da primeira emissora de rádio, a Rádio Sociedade, atualmente Rádio MEC, também estão presentes na mostra. Na linha do tempo da exposição aparecem ainda os músicos Noel Rosa, Braguinha e Almirante, entre outros. Eles são de uma época em que as emissoras passaram a dar maior importância às expressões da cultura popular, como o samba e o choro. Outro registro emblemático é o da cantora Marlene, com a faixa de Rainha do Rádio de 1949. Áudios e vídeos garantem um momento de interatividade, uma volta no tempo pelas ondas do rádio que se reinventou e sobrevive nos tempos da internet. É uma cultura que não pode ficar restrita só a quem vem ao museu. Nós criamos hoje um banco de dados que já estamos com 519 mil itens a serem estudados, pela nossa sociedade, onde a gente tem um filtro pela cidade e saber o que está acontecendo hoje de novos projetos, de novos documentários que estão saindo. Hoje, as grandes empresas de comunicação estão conosco fazendo esses estudos, porque aqui nós temos essa preservação. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe o que acontece no Legislativo Carioca em câmara.rio e nas nossas redes sociais em @CâmaraRio. O conteúdo da nossa programação também está disponível em podcasts que você pode escutar na sua plataforma de áudio preferida. A seguir, você assiste ao programa Câmara Rio Reportagem Especial, hoje falando nos desafios da imigração. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.